Olá, minhas turminhas queridas do segundo C e do segundo A. Não repare a cara de sono, hoje não tá um dia legal. Vocês sabem, né? Aquele dia que você está também meio assim. Pois é. Mas o que eu queria falar era basicamente o que nós podemos aprender a respeito do trabalho do Kant que vocês já entregaram. Assim espero. Se você não entregou, assista esse vídeo e vá fazer a nhaca do trabalho, porque já está atrasado. Vamos lá então. Quando a gente pensa em Kant, a gente vai pensar naquela frase linda que toca o coração da prof. Vou fazer uma tatuagem. Que é: haja como se o resultado das suas ações pudessem ser uma lei universal. Mais ou menos assim. Cada tradução vai falar de uma forma. Professora, não entendi. Vamos pensar o seguinte. Você já imaginou que se tudo que você fizesse fosse tão certo, mas tão certo, que devia ser lei? Cara, eu sei que é louco, mas é exatamente desse pressuposto que o nosso querido Immanuel Kant vai partir. E por que ele vai falar isso daí? Ué, por causa da frase da outra tatuagem da professora, né? Vamos pôr aqui no outro braço. Ele vai dizer o seguinte: existem duas coisas que me surpreendem no mundo: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Só tem uma coisa maior e mais importante do que esse céu estrelado aqui. É a lei moral que tem aqui. Você sabe a diferença do certo e do errado. Você sabe. Você só faz errado porque você quer. Sabe por quê? Vamos parar para pensar assim. Vamos parar para pensar naquele dia. Lembra daquele dia? Pois é. Você pode não lembrar, mas eu lembro muito bem. Vamos puxar pela memória. Naquele dia, você foi fazer aquele negócio. Quando você foi fazer aquele negócio, aquela voz moral dentro de você disse: vai dar cagada. E você foi e fez. E o que aconteceu? Deu cagada. É óbvio que deu cagada. Por quê? Porque a lei moral que existe dentro de você, ela é superior a qualquer coisa. Se ela é superior a qualquer coisa, isso significa que o que tem aí sabe muito bem o que deve ou não ser feito. Você só precisa obedecer o que está dentro de você. E obedecer o que está dentro de você é o que a gente chama, o que o Kant chama de ter autonomia. Mas o que é então a autonomia? Autonomia é correção de comportamento. Eu vou seguir o meu comportamento, autonomia. Qual é o contrário da autonomia? Heteronomia, né? E aí que tá o problema. As pessoas, elas acham que elas podem ter ou que devem ter um comportamento heterônomo. Um comportamento heterônomo é o que o Kant fala e o que estava aí no trabalho de vocês, que a gente chama de imperativo hipotético. O que é o imperativo hipotético? O imperativo hipotético é quando você age de acordo com o comportamento de outrem, de outra pessoa. Vamos pensar assim: se o fulano colou na prova, eu também posso colar. Se alguém ultrapassou acima da velocidade permitida no local, eu também posso fazer. Se alguém saiu sem máscara no meio da rua porque tem Covid, se a pessoa saiu, eu também posso sair. Ou seja, isso eu estou fazendo o comportamento heterônomo, o comportamento que se dá em função do comportamento dos outros. Mas o Kant vai dizer: mas cara, se somente o céu estrelado sobre você se compara à moral dentro de você, você precisa analisar o comportamento do outro? Não. Você tem a própria capacidade de expressar o seu comportamento e a sua regra. E aí que ele vai falar desse maravilhoso imperativo
categórico. O imperativo categórico kantiano é o tchan-tchan-tchan da ética moderna. Você tem que entender duas coisas nessa vida filosófica ética, cara. A primeira é a ética em Aristóteles. Eu tô aqui para ser feliz. A segunda é a ética em Kant, que é o imperativo categórico kantiano. Imperativo por quê? Porque impera nas suas ações, é o que manda. Categórico por quê? Porque é o certo, porque é o correto. Tudo que você faz é lei. Lei para quem? Para você. E devia ser para todo mundo, de tão certo que é. Você não vai fazer isso porque alguém tá mandando. Você não vai fazer isso porque alguém tá vendo. Você não vai fazer isso porque Deus quer. Você vai fazer isso porque é certo. Vamos então examinar um pouquinho desse comportamento. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu hoje, meio-dia aqui em casa. 1h da tarde aqui em casa. Tá aí meu marido aqui do lado, que não vai olhar para vocês, que não deixa mentir. Marido, vem aqui para dizer que não me deixa mentir. Oi. Não deixa mentir, não sei o que. Fale. Oi. Não deixa mentir. Não. Então ele tá aqui do meu lado e ele não vai me deixar mentir. Olha o que aconteceu hoje. 1h da tarde bateram aqui em casa para entregar uma encomenda. E na encomenda, era a encomenda que eu tinha comprado aí de presente Dia dos Pais para ele, atrasado, e ele deveria conter 4 camisetas, tá? E aí, a camiseta mais bonita, a mais tchutchuca, uma das mais caras, veio em duplicidade. O que isso quer dizer? Que deveria ter 4 camisetas no pacote e veio 5 camisetas no pacote. E não veio assim, a camisetinha. Cara, veio uma Aeropostale, daquelas bem chiquérrima. E veio 2 em vez de vir 1. Eu olhei na nota, a nota estava certa. Eu olhei no valor, o valor constava 4 camisetas. A nota constava 4 camisetas. Tudo constava 4 camisetas. E tinha 5 camisetas no pacote. Aí eu tentei entrar em contato com a loja virtual, não consegui. Daí tentei fazer a devolução, não tem como fazer devolução, porque quando você tenta fazer a devolução, né, ela vai te devolver o dinheiro ou o valor, ou, né, naquela devolução automática você não consegue. Então eu tô desde então tentando contatar a loja, já mandei e-mail, não me responderam ainda, vou esperar 48 horas e vou tentar fazer uma ligação telefônica se não responder, para devolver essa camiseta. Professora, não devolva? Cara, é uma Aeropostale, né? Quem é retardado a ponto de ficar devolvendo? Eu. Por quê? Porque é errado. Eu peguei as camisetas e vou pagar as prestações longas e doloridas porque eu quis. Mas é errado pegar uma coisa que não é minha. Ah, professora, mas ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ah, professora, mas ninguém notou. Ninguém notou. Mas professora, não tá na nota, você não tem que devolver. Eu não tenho que devolver. Mas é errado. Não é Deus que está falando que é errado. Não é o marido que vai falar que é errado. Não é a Dafite que vai falar que é errado. Todo mundo vai ficar quieto. Ninguém vai falar nada. Mas eu sei que é errado. Eu tô fazendo isso por vocês para ensinar vocês o que é certo? Não. Você faz o que você quiser. A lei moral que existe dentro de você é o que comanda as suas ações. Eu estou dando um exemplo do que eu vou fazer. E é devolver. Porque não é meu. E eu não encosto em coisas que não são minhas. O negócio é claro. A ideia para mim é clara. Você entendeu o que é o imperativo categórico, então? É essa coisa que é tão importante dentro de você que não vale a pena. Eu não me queimo por pouca coisa, nem por uma camiseta. Porque para mim, a lei moral dentro de mim diz, é errado. E, para mim, todo mundo devia fazer isso. Não porque eu estou dizendo, mas na cabeça de todo mundo devia ser assim. Ninguém deveria pegar aquilo que não é seu. E acabou. Não tem grandes discussões para mim. Não é meu, pronto. Você entendeu o que é esse imperativo categórico? Ótimo, né? Eu tenho que agir do jeito que eu tô pensando que é certo. Mas não é que a lei esteja sobre mim. Ah, então quer dizer que eu vou fazer qualquer coisa que eu queira.
Não, quer dizer que o que você sabe que é certo não precisa nem ter lei para regular. Porque roubar é errado, pegar coisa dos outros é errado, judiar dos outros é errado, fazer as coisas ruins é errado. Se é errado e já cabe a lei moral, não precisava nenhuma lei escrita. Mais do que isso, né? Vamos pensar o seguinte: além desse aqui, tem um além, né? Na ideia da ação aí do Kant, tem um além, que é aí que tá mais dolorido, na minha opinião, que é o seguinte: haja de maneira que as pessoas ao seu redor sejam sempre um fim em si mesmo e nunca um meio. Ai, como isso dói. Porque além de você agir e fazer as coisas corretamente, agora nesse corolário, nesse acima, nesse além, o Kant nos diz o seguinte: não use as pessoas, use elas em seu fim e não como meio para conseguir alguma coisa. Sabe hoje quando você lava a louça do almoço? Você tem que lavar a louça do almoço porque a louça do almoço está suja. Não como meio de convencer alguém de fazer alguma coisa por você. Doeu, né? Afinal, por que você namora? Você namora porque você é apaixonado pelo seu namorado? Ou você namora porque ele compra lanches para você? Se percebeu que se for a segunda opção, você está agindo com essa pessoa de forma imoral, porque você está agindo ele como meio de conseguir lanches de graça? Ou seja, olhe como o Kant nos coloca uma reflexão a respeito desse nosso comportamento. E essa reflexão não é fácil. Eu, para ser sincera, tento ser o mais kantiana possível. Nós vamos ver que com o Nietzsche desbravando aí, né, no futuro, não vai ser tão fácil assim. Mas, pessoal, pelo menos reflita sobre isso. Que mundo você quer construir enquanto professora que você vai ser? Sabe? É um mundo onde as pessoas precisam te impor regras o tempo todo e falar para você o que é certo e o que é errado? Quando, afinal, você não soube o que era certo e o que é errado? Você já viu bebês ou cachorros que se escondem quando fazem alguma coisa errada? Por que eles se escondem? Ah, é? Será que eles já sabem, com meses de vida, que é errado? Vamos refletir a respeito disso, então. Um beijo a todos. Nos vemos aí no próximo vídeo.